Mais relevância no ar e tem uma novidade para vocês. Nós crescemos e agora somos podcast. Vocês vão poder nos ouvir no Spotify, Deezer e na Apple Music também. E melhor ainda, agora que somos podcast, eu convidei minha amiga Renata Quintães para dividir essa mesa e essa responsabilidade de conduzir as nossas mesas redondas, os nossos temas relevantes, porque somos duas reis, né, Rê? Obrigada, amiga. Eu que por ter agradeço. aceitado esse convite. Eu estou muito feliz, eu que agradeço esse convite de poder vivenciar tudo isso aqui e usar da informação, do entretenimento e da comunicação como ponte para mudar um pouquinho o mundo lá fora. Né? Então, olha aí, esse é o nosso propósito aqui. É nossa missão, na verdade, todos nós temos essa missão. E acho que de aprender mesmo, de né, aprender, Rê? Nós duas, ser... principalmente, aqui é um lugar que a gente vai conversar sobre temas relevantes de saúde, moda, empreendedorismo, enfim, tudo que a gente achar que é relevante vai estar aqui para levar esse conteúdo e esse conhecimento, além de nós mesmas, para vocês também. Isso, né? A gente sabe que hoje a responsabilidade de comunicar é muito forte, mas a gente está aqui com muita humildade também, porque Sim. o aprendizado será mútuo, né? Então a gente vai só plantar aquela sementinha para que as pessoas possam refletir e, quem sabe, mudar a opinião e crescer e evoluir. Juntos como sociedade. Então vamos lá. Então, para coroar esse início dessa nova fase, nós trouxemos um tema muito importante, tema sensível, profundo e relevante, que é sobre o autismo. Então, o título de hoje é Meu filho tem autismo. E agora? Então, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Consciência, da conscientização do autismo, e foi uma data criada pela ONU, um marco lá em 2007. De 2007 para cá já veio muitos avanços, muitas conquistas, há muito ainda... Mas ainda temos muito que aprender, caminhar, é um caminho, né? E por que dessa data, né? O porquê é exatamente um marco da luta para que as pessoas possam se reeducar, para que as pessoas possam se conscientizar sobre essa realidade e quebrar seus preconceitos, seus conceitos pré-formados seus preconceitos, no sentido mesmo da palavra, de ser um conceito exatamente antecipado. E poder realmente se inserir nessa nova realidade, nesse novo mundo de mais respeito e de mais igualdade. É isso mesmo, Rê. E nós temos duas convidadas muito especiais, doutora Maria Celeste Dantas, neurologista infantil do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e do Centro de Referência e Inclusão para Pessoas com Deficiência aqui em João Pessoa. Doutora Maria Celeste, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma referência aqui para nós. E doutora Daniele Lucena, procuradora do Ministério Público do Trabalho, mãe de 3 filhos e dentre eles Bernardo, 9 anos, diagnosticado com TEA. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Dani. E vamos começar já com uma pergunta que eu acho que a maioria se faz. Existe um aumento efetivo, doutora Celeste, nos casos de autismo? Ou é porque agora a ciência conhece mais, a medicina conhece mais e aí tem esse aumento nos diagnósticos? Isso é uma coisa que todo mundo fala, porque assim, se você pegar 10, 15 anos atrás, quando se falava em autismo, praticamente ninguém nem sabia do que se tratava, o que era, ninguém nem conhecia ninguém com esse diagnóstico, né? Se você não trabalhasse na saúde com neurodesenvolvimento, você não sabia. Hoje em dia, muitas vezes eu lanço um desafio que sempre assim, dá certo. Não existe uma pessoa que não conheça, né, isso, ou tem um amigo, ou tem alguém na família, ou tem um amiguinho de turma de um filho que tenha esse diagnóstico, né? E isso não é uma coisa, é a nossa realidade aqui em João Pessoa, no Brasil, não. Isso é mundialmente. E por que isso está acontecendo, né? Isso, assim, a gente sabe ainda muito pouco sobre todo o transtorno do espectro autista, ainda tem muito para a gente descobrir e aprender, mas o que a gente sabe que contribuiu para esse aumento é o quê? Primeiro, isso que eu acabei de falar, a gente está conhecendo mais sobre o que é o espectro autista. Então, crianças que, de repente, no passado não tinham esse diagnóstico ou eram dados outros diagnósticos, agora a gente consegue fechar, e isso é muito importante, como a gente vai falar mais para frente. E antes se tinha a ideia do autismo só aquele quadro do clássico. Hoje em dia, com o diagnóstico ampliado, né, que é o transtorno do espectro autista, que você pega desde casos muito leves, então isso também aumentou
o número de casos diagnosticados. Então, acho que é um pouco dos dois. Um pouco dos dois. São os diagnósticos que agora estão sendo realmente fechados, que antes a ciência não estava pronta, a medicina não estava pronta para receber, e também um inegável aumento. Isso. Né, de hoje, queria até que Dani compartilhasse o início de tudo, de sua trajetória com o seu filho, há 9 anos. Se naquela época que você descobriu, se já existiam casos, se você conhecia outras pessoas, outras mães que estavam vivenciando isso, a mesma situação que você. Pois é, não, eu não conhecia. Eu desconhecia, na verdade, totalmente, inclusive a síndrome, né? Eu já era mãe de uma criança, que à época já tinha 11 anos, quando chegou meu segundo filho, meu filho do meio, Bernardo. E Bernardo se desenvolvia normal, né? Ele foi prematuro, mas em poucos meses ele atingiu as curvas de desenvolvimento e a prematuridade dele já não interferia mais em nada, né? Nem em altura, nem em peso, em nada. E ele foi se desenvolvendo normal e andou no tempo certo, tudo ok. Até que, numa consulta com a pediatra, eu comentei, doutora, será que ele está falando tão pouco? Ele tinha que idade, Dani? Ele tinha 1 ano e 9, 1 ano e 10. Aí ela olhou e fez, Dani, ela é minha amiga, já era pediatra do meu filho mais velho, fez, acontece, mas marca uma neurologista, entro, conheço a doutora Celeste, ela começa a me perguntar várias coisas. Nessa hora, já bateu algo assim, o coração já começou a bater mais acelerado. Porque tudo que ela me perguntava, meu filho não fazia. E eu, assim, até então eu achava que era tudo ok. Quais eram esses sinais, Dani? Era assim, O que por ela te exemplo, perguntava? ele, quando chamado pelo nome, ele vem, ele olha, eu não sei, acho que não. Eu estou observando, ele anda na ponta dos pés. Aí eu anda, mas eu acho que quando ele ficar mais pesado, eu tinha resposta para tudo, até porque não tinha passado pela minha cabeça um diagnóstico desse. E assim, as perguntas foram sendo conduzidas com a voz super doce da doutora Celeste, mas E foi em doutora mim... Celeste? Foi doutora Celeste. Mas em mim já estava causando calma, espera aí, eu nunca pensei em nada disso. Ele faz pareamento, ele repete, você fala, ele repete, ele brinca funcional. Eu nem sabia o que era brincar funcional. Eu disse, não, um carrinho, como é que ele faz? Ela fez os testes em consultório e ela já sabia. Ela disse, ele brinca, mas ele brinca do jeito dele. Então, quando ela chamou, ou escutou tudo que eu tinha para falar, e assim, olha, eu me lembro que ela olhou para o computador um tempinho, depois virou. E da forma mais doce possível, ela disse, olha, eu não posso afirmar com 100% de convicção, mas o seu filho tem tudo para estar no TEA. Eu disse, TEA? Aí ela, transtorno do espectro do autismo. Inclusive, eu comentei com a doutora Celeste esses dias que eu estou vendo muitos pais na pandemia alegando, ligam para mim, tiram dúvidas. Porque acham que não tiveram socialização. Meu filho não está fazendo. Eu me vejo nessas pessoas. Assim, meu filho não está fazendo isso, mas veja bem, teve a pandemia, né? Sempre, já buscando uma justificativa. Dentro de si busca, né? Não. Fecha um pouco os olhos. E assim, é um mecanismo de defesa que a gente tem. No meu caso, não era de defesa porque eu desconhecia totalmente a síndrome. Pela sua inexperiência. E se fala isso há 9 anos também, né? Pela experiência dela de já ter casos assim pertinho dela que pudesse fazer um comparativo. Nenhum. E assim, meu filho nunca estudou, meu filho mais velho, não estudou com nenhuma criança autista. Na escola não existia nenhuma criança autista. Enfim, eu não sei, não existia nada disso. Então, o diagnóstico de Bernardo pegou todos nós de surpresa. Doutora Celeste, falando em diagnóstico, como fechar esse diagnóstico? É uma pergunta também que sempre tem em alguns casos que eu conheço, que eu tenho conhecimento,
o atraso na fala já é um ponto X, ou nem sempre o atraso na fala significa que a criança está no TEA? O diagnóstico do espectro autista, ele é um diagnóstico clínico. Em medicina, quando a gente diz que o diagnóstico é clínico, isso quer dizer o quê? Que não vai ser nenhum exame que você vai fazer que vai dar esse diagnóstico. Então, são características e critérios que têm que ser preenchidos. E que critérios são esses, né? Para a gente saber, assim, quando suspeitar, o que é um sinal de alerta, por exemplo. A criança tem que ter, antes dos 3 aninhos, né, 2 grandes características. E a primeira e principal característica é o quê? É um atraso na comunicação. Veja que eu não estou falando fala. Sim. A fala é um dos degraus, na verdade, um dos últimos degraus do nosso processo de comunicação. E foi justamente isso que Dani falou. Ela chegou lá preocupada, meu filho não fala. Mas antes da gente conseguir falar, a gente tem que ter vários outros pré-requisitos. Habilidades, isso. Né? E assim, a base do nosso processo de comunicação é o que assim, o termo técnico que a gente usa é linguagem receptiva, que é o quê? É você entender o processo de comunicação que está ao seu redor. Numa criança pequena, como é que você nota isso? É o contato visual, é o você chama, ela olha... Chama pelo nome. Isso, ou então pelo menos ela diz, opa, esse sou eu, ela se interessa, né? É um bebezinho que acompanha a mãe, acompanha os pais, que sorri reativamente, que você, quando ele já está maiorzinho, você diz, pegue isso, me dê isso. Ele entende e ele reage ao seu pedido, tá certo? E o outro pilar seria o quê? Seria a questão de alguns comportamentos, né, isso diferentes. Você citou o caso do andar na ponta do pé, né, isso assim... Tem alguns comportamentos que a gente chama de estereotipias. O que são estereotipias? São padrões de ações e movimentos repetitivos e sem função. Tem vários, tá certo? Tem o andar na ponta do pé, tem flapping, o enfileirar, né? tem o flapping, que é bater as mãozinhas assim, com pulinhos ou não juntos, tá certo? Fora isso, você pode ter também uma percepção dos sentidos diferentes. Como assim, Celeste? Não sei se você já ouviu, assim, autista, quem tem o espectro autista não gosta de som alto, não. Quem está dentro do espectro e que tem uma alteração sensorial auditiva para alguns tipos de som, pode se incomodar com aquele som mais alto, tá certo? Alguns têm uma sensibilidade tátil, que pode ou não gostar de abraço, outros, pelo contrário, precisam sentir um abraço muito apertado para poder... Então, assim, quando diz, muitas vezes as mães chegam assim, meu filho não está dentro do espectro porque ele é carinhoso. Não faz parte de critério não ser carinhoso, tá? Isso é um mito que se criou. Se aquela criança que está no espectro tem como característica sensorial não gostar do toque por uma questão sensorial tátil, aí ele não vai gostar do toque, mas não é porque a criança não gosta de carinho. Tá? Então, são critérios que se preenchem para poder se dar o diagnóstico. Então, quando se preocupar, quando você ou qualquer profissional observar que tem qualquer atraso na comunicação ou a presença dessas características, é importante procurar um profissional para você poder investigar. Você falou muito dessa questão da fala. Eu tenho pacientes que estão dentro do espectro autista que falam melhor e mais elaborados do que todos nós aqui. Eu percebi muito forte aí o princípio da individualidade. Exatamente. Quando a gente diz, cada paciente é único, não é assim uma frase para ficar bonito, não é uma frase realmente, vazia, não tem é uma todo frase sentido. vazia. Isso. Eu percebo assim que, pelo pouco que eu pude aprender sobre o tema, é que cada cabecinha vai ser um labirinto a ser descoberto. Exatamente. E que o amor é que vai conduzir, principalmente o amor dos pais, de compreender cada olhar, cada gesto. E é muito necessário aí exatamente isso, de tratar cada um de forma individualizada. Eu pude entender um pouquinho já sobre o tema e eu acho bem interessante isso. E nesse contexto, né, dos primeiros sinais, como é que foi na tua casa, Dani, para você, né? Porque você teve o diagnóstico. Bernardo tá fechado, o diagnóstico dele. Como eu falei. E agora? O diagnóstico foi assim, né? Tudo indica. Então eu saí com essa frase, né? Tudo indica. Aí depois é que você foi. Como é que foi? Você foi investigar? Assim, nós fomos investigar, porque assim, como a doutora Celeste falou, o diagnóstico primeiro, que inclui a criança, não se fecha com essa idade tão nova, ele tinha 1 ano e 10, né?
Mas Sim, isso é importante de falar. ele vai fechar um pouco mais para frente, né? Antigamente tinha muito isso, assim, só pode se fechar depois dos 3 anos. Hoje em dia, o que é que a gente procura? A gente não se liga tanto nisso de quando fechar, mas a gente se liga muito o quê? Tá com atraso, tem características que indicam, a gente vai tratar já como se fosse, porque vai estimular. Porque o tempo que você inicia o tratamento, que é a estimulação, é importante. Então, assim, não tem isso quanto de... mais cedo os pais precoce perceberem, Já, é sem dúvida. essencial aí. é melhor para o desenvolvimento da fundamental, criança. É né? fundamental, é fundamental. Então, assim, coisas que há anos atrás se falava de não, espera ver se fala até tal idade, porque sempre vai ter... Isso porque a gente tem vai no aquela caminho coisa- contrário, é assim, não, qualquer atraso, pode ser, vamos estimular. Se não for, mas a gente estimulou, não vai fazer mal, já está Porque estimulando. eu ia até perguntar, porque acontece esse atraso na fala ou na comunicação mais com meninos do que com meninas, doutora Celeste? Isso. Porque sempre tem aquela história, né? Menino fala depois do que menina. Não, o que é que acontece? Quando a gente fala em atrasos da comunicação, existem várias possibilidades diagnósticas, né? Hoje a gente está falando aqui de uma dessas possibilidades, que é o transtorno do espectro autista. E sim, no transtorno do espectro autista, a incidência é bem maior em meninos do que em meninas. 4-1 aproximadamente. Existe alguma explicação para isso, doutora Celeste? Não existe. Tanto é que a cor, né? Um dos motivos da cor é o ser azul. um dos motivos é isso. Inclusive, o símbolo, né, que a gente estava comentando, Rê, do autismo é um quebra-cabeça, porque eu acho que decifrar cada criança é um quebra-cabeça, né? E individual. Individual. Então, a pecinha de encaixe que falta. Então, nós iniciamos o tratamento, né? Como a doutora Celeste falou, a plasticidade neuronal acontece até por volta do quê? 5 anos, 6 anos. Ela é maior. Ela é maior, né? Mas, assim, quanto mais cedo você começa... Então, assim, eu comecei com aquela coisa, 1 ano e 10, ele é muito novo, mas vamos, mal não vai fazer. Então, colocamos B... já em tudo que eu saí de lá com um papelzinho do roteiro que eu precisaria fazer. B entrou em fono. Eu ia perguntar isso, qual é esse roteiro? Entrou com intervenção fonoaudióloga, entrou com psicóloga, entrou com terapeuta ocupacional. Eu brinco que B é um mini executivo. A rotina Muitos compromissos. Muitos compromissos. Desde sempre. Então, assim, a rotina de B hoje, de 9 às 12h30, B está na clínica. Todos os dias, de segunda a sexta. B chega todos os dias atrasado na escola, porque ele sai tarde da clínica. Então, ele vai para a escola, aí vai em casa, ele almoça na clínica, inclusive. Aí ele vai para a escola, aí entra na escola 1h30, aí fica até 5, aí eu pego ele um pouco antes de terminar, por essa razão, ele tem muita sensibilidade auditiva, então ele nem fica no recreio na hora das crianças, eu não posso pegá-lo ao final, eu pego uns 15, 20 minutos antes. Por conta do barulho das outras crianças, barulhos, né? o barulho das outras crianças que incomodam demasiadamente. E à noite, ele ainda tem, alguns dias da semana, fono. Então, é uma rotina de mini executivo. Mini executivo. É um mini executivo. Se fala muito hoje na equipe multidisciplinar. E também se fala no ABA. E para quem não vive essa realidade, não entende muito o que é o ABA. E eu queria que vocês, as duas, né, como médica e como mãe, o que é o ABA? O ABA é uma das estratégias que se utiliza, tá certo? É a estratégia que tem mais estudos, na verdade, né, para auxiliar esse processo de neurodesenvolvimento da criança. É uma especialização. Isso, é uma maneira de se estimular a criança, tá certo? Dani falou de neuroplasticidade, né? Esse nome pois bonito. Eu quase perguntei. Esse nome bonito que ela falou. Explique esse nome. É uma neurologista já. Quer dizer o quê? Acaba que a gente fica Mas eu acho isso importante, né? Os pais entenderem. Isso. Né? Eu costumo dizer que os pais entendem mais do que todos os alunos eu meus. acho. Não tem nenhum aluno meu. Porque aí você sabe como conduzir melhor. É verdade. Não, sem dúvida. Você tem que pesquisar e você tem que entender. Neuroplasticidade é o quê? O neurônio, ele é uma célula que ele não se regenera, vamos dizer assim, mas ele tem a capacidade de criar novas conexões. E novas conexões significa o quê? Novas funções que o cérebro consegue fazer. E essa capacidade de criar novas funções, quanto mais novo é o nosso cérebro,
mais ele consegue criar numa velocidade rápida essas novas conexões. E isso ocorre principalmente nos primeiros anos de vida. Então, quando a gente fala em estimulação infantil, principalmente para o transtorno do espectro autista, qual é a grande vertente que a gente tem que entender? Tem que ser uma estimulação precoce, pela questão da neuroplasticidade, tá certo? Tem que ser uma estimulação intensiva, porque o cérebro da gente só aprende com a repetição. Isso é até pra gente que é adulto. Adultos, com certeza. Você vai estudar uma vez por Verdade. semana, você não aprende aquilo. Você tem que repetir, repetir para aprender. A repetição. E, fora isso, tem que ser com a estratégia adequada. Então, não adianta você colocar seu filho com um profissional que é um fono, mas foi um fono que não se especializou em técnicas e maneiras de abordar aquela criança adequadas, tá certo? Entendi. Então, o ABA é hoje a principal estratégia de estimulação infantil das crianças. Não é a única, existem Há outras, várias, tá certo? Porque às vezes a gente acha assim, não, é só ABA? Não, o ABA é sim a principal e como a gente acabou de falar aqui, é realmente cada criança, hoje ela pode estar precisando, pronto, como o B, né, precisava de alguns tipos de terapias. Daqui a um tempo a gente vai ver as novas necessidades dele, os novos desafios. Doutora Celeste, a gente está falando aqui sobre muitas terapias e o método ABA, mas para quem não tem plano de saúde, né? Nós temos um público vasto aqui, e aí eu não tenho plano de saúde, o que é que eu faço? Aqui, acho que a senhora vai saber responder, aqui em João Pessoa tem o centro de terapia. Aqui em João Pessoa, assim, infelizmente, como a gente falou, primeiro ponto, a incidência é muito alta. Então, assim, se você for ver mesmo na rede privada, as mães têm dificuldade de conseguir terapeutas. Então, você potencializa isso 10 vezes mais para uma rede pública. Porque o número de processos judiciais, né, pedindo exatamente esse tratamento, que tenha profissionais com ABA, é imenso. Então, imagino só... Hoje, né, no SUS, a gente não consegue fazer o protocolo realmente ABA nas nossas crianças, infelizmente. Na verdade, também o que acontece, por exemplo, Bernardo é uma criança que demanda muito tempo, né, de terapias, e ele entrou com 1 ano e 10 meses e ele está prestes a fazer 10 e não teve alta. Então, aquela criança, ela não tem como a oferta de profissional, o profissional que pegou o Bernardo não voltou para o mercado. Naquele horário de Naquele Bernardo. horário, Naquele horário tá de com ele. Bernardo. E assim acontece com várias crianças, né? Eu tive a oportunidade, você falou aí do SUS, eu fui fazer um trabalho do MPT na FUNAD e pedi para conhecer o espaço físico deles lá. Fiquei feliz, o espaço é bacana, mas o que acontece? Perguntei, vem cá, depois que passa pela triagem, eu já sabia mais ou menos como acontecia, a criança, a mãe consegue marcar quantas horas de terapia por semana? Olha, assim, entre 2 vezes e 3 entre 2 e 3 na semana, meia hora. Poxa vida, né? Então, e faltam você políticas públicas, sabe, né? Eu acho que a gente deve fazer até uma sempre. parte, né? Sim. Uma parte aqui, para que esse dia 2 de abril desse ano sirva também para isso, né? Para essa conscientização, um clamor por políticas públicas. Precisa se fazer mais, né? Que e dê muito cobertura mais. e respeite essa realidade crescente de muitas crianças diagnosticadas, né? Para dispor de profissionais em número suficiente para fazer essa cobertura. E veja que a gente está falando da capital. Pois você traga isso para uma realidade de interior, isso, né? No Hospital Universitário eu pego crianças do todo o estado e assim, você sai do eixo das grandes cidades, se aqui já é nesse padrão que não é o ideal, e entenda assim, as pessoas trabalham com muito amor, mas é muita criança para elas darem conta, então não tem como elas colocarem as crianças em muitas horas de terapia. Aí você pega uma criança que às vezes faz 6 horas de viagem para ficar 1 hora de atendimento na FUNAD e volta. A criança já chega de 6 horas totalmente estressada, esgotada. Então, assim, é importante a gente tentar criar novos centros. Não é só os que já tem a gente melhorar, precisa sim. E também ter a ideia de que a gente precisa criar novos centros espalhados, né? Isso. E estimular também a formação de mais profissionais nessa área, né? Porque tem que ter a parte humana de profissionais e a estrutura física também. E como eu falei, como a alta demora a acontecer e pode ser que não aconteça nem tão breve assim, essas pessoas vão ficar eternamente numa lista de espera se a gente não habilitar novos centros, novos locais de atendimento, né? Isso. Inclusive, vamos aproveitar que estamos em ano de eleições para cobrarmos, né, de quem vem por aí, para uma atenção maior, um olhar
para esse tema. É que essa realidade não seja relevada, né? Esse universo, né? Que universo. Que se propôs aí. Dani, você falou dessa parte do diagnóstico, né? De forma técnica, o que foi, o que é que você percebeu. Agora eu queria que você partilhasse com a gente em questões assim, como foi para a mãe Dani, né? Os seus sentimentos, né? Turbilhão de sentimentos, na verdade, em receber esse diagnóstico. Eu quero só fazer uma parte, porque Sim. a gente escutou algo muito importante hoje e até queria que você falasse, não só para essa mãe que eu vou falar agora, mas para todas as outras, Dani. Estão Porque nessa fase aí nós estávamos maquiando hoje e a maquiadora perguntou qual seria o tema, né, da nossa gravação e a gente falou que seria autismo e ela falou, nossa, uma amiga minha o filho acabou de ser diagnosticado e ela tá sem chão. Ela tá exatamente... Ela tá perdida. Ela tá perdida, ela não sabe o que fazer, tá achando que o filho não vai casar, não vai dar uma nora, tá pensando tantas coisas. Ela disse que, para mim, aqui foi a pior notícia que ela podia receber. O que é que você pode dizer para essas mães, Dani? É o seguinte, o autismo, ele de verdade, ele deixa você sem chão. E eu fiquei sem chão, assim que eu saí do consultório, o meu chão ali já acabou. E você fica sem chão, você paralisa a sua vida. De uma maneira, assim, até um pouco, mas eu acredito que toda mãe vai entender, o autismo, principalmente, ele destrói sonhos, que talvez seja essa etapa que ela está. Então, o sonho de um filho perfeito, que você idealizou tanto, às vezes, por vezes você já imaginou, um menino jogando bola com o pai, um menino, sendo meu companheiro, sendo aquela pessoa que vai fazer um curso mesmo que eu faço, aquele sonho, ele acabou, praticamente ele acabou. Então, assim, o mundo acaba, você fica sem chão, e é um misto de emoções que, como no meu caso, eu não procurei o diagnóstico, o diagnóstico veio, eu estava ali pronta para escutar. Ok, seu filho está demorando para falar, mas volta daqui a um ano, que daqui a um ano ele está falando. Então, ali eu senti todas as emoções que vários pais relatam que demoram meses a passar de uma fase para outra. Enquanto eu caminhava para o carro, eu passei por todas as fases. Eu tive, na primeira raiva, na primeira fase, né? Uma tristeza muito grande. Eu já fui caminhando, já veio a tristeza. Quando eu entrei no carro, já me deu raiva. Por que meu filho? Por que comigo? Por que comigo? Por que no meu filho? Essa criança linda que está aqui atrás do banco e não sabe de nada que está se passando com ela, né? Logo em seguida, ainda indo para casa e cheia de papel, que a doutora Celeste me encheu de coisas assim, faça isso, faça aquilo, procure tal associação, tal local, eu conheço fulano, eu conheço não sei o quê, você é funcionária pública, então você tem direito a licença, enfim. Eu estava cheia de papel, cheia de indicação de clínica de terapia, me deu aquela euforia imediata. Eu disse, calma, passa rápido, tristeza, passa rápido, raiva, vai dar certo. Fui caminhando, indo para casa, no carro, achando que ia dar certo. Isso tudo na minha cabeça. Porque meu marido não falou nada. Ele estava com você? Ele estava comigo. Ele não falou nada. Ele foi calado. E minha cabeça pensou tudo isso. Não sei como, mas pensou tudo isso. E eu estava na euforia, né? De, vai dar certo, mas vai dar certo. O menino vai falar. Qual criança não fala? Eu ainda vinha sobre isso. Meu filho foi a primeira criança autista que eu conheci. Então, assim, ele vai falar. Ele vai, eu tô cheia de terapia, todo mundo vai saber como falar. Quantidade de profissional que eu tenho aqui. Se não souberem fazer meu filho falar, enfim. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas logo em seguida, acredito que no mesmo dia ainda, veio o medo. E o medo paralisa. O medo dele não conseguir ser independente. O medo dele não conseguir se desenvolver e entender o mundo ao redor dele. O medo de repente, ele não conseguir ser aquela pessoa que eu idealizei. Todo mundo idealiza, né? Também veio um sentimento que é a culpa. Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sim.
Então, Naturalmente, a assim, gente já carrega mil naturalmente. culpas. Então, assim, todos aqui, nós somos mães e sabemos que nosso filho fica doente, a primeira coisa que a gente faz, meu Deus, eu dei picolé, ele tomou alguma coisa gelada. Eu deixei tomar banho de piscina. Deixei tomar banho de piscina, o que foi que eu fiz? Então, assim, tudo você acha que a culpa é sua. Avalie uma mãe atípica. Então, ela começa, eu pintei o cabelo na gestação, deixa eu pensar. Você fica procurando. Causas, né? Motivos. Eu pintei minha unha de gel. Será que é porque eu não estou tão em casa? Eu trabalhava fora e passava alguns dias da semana no interior. Então, vem o turbilhão, vem a culpa também. Fui eu que não. E como é que eu não percebi? Mas tudo era muito novo. Aos poucos, tudo isso foi passando. E até uma hora que chega a aceitação. E o pai percorreu esse mesmo caminho que você? Os pais, eu acredito que eles passam, inclusive sofrem até mais, porque, diferente de nós, a gente fala, a gente externa. Geralmente, eles ficam mais contidos. E, assim, o pai recebeu o diagnóstico e ficou calado. Silenciou. E, assim, ele dava total apoio. Não, vamos procurar. Mas vamos em outro médico também, escutar uma segunda opinião. O que também não está errado, porque, de repente, você escuta também uma nova oportunidade de tratamento, com outro tipo de tratamento, né? Enfim, mas é difícil para todo mundo. Eu suponho que para o pai é igualmente difícil, ou até mais porque ele fica calado, mas para a mãe também tem aquela questão da culpa que a gente já carrega com a maternidade. É invariável, né? Você estava falando, eu também estava me lembrando aqui de perguntar por quê, né? Quando eu recebi meu diagnóstico de trombofilia, que minha filha ia nascer prematura, e, enfim, ela ia ter que ir para a UTI, todo o processo que eu passei, eu também perguntei, assim, por quê? Por que com ela? É a minha primeira filha, né? Então, a gente passa por esses processos mesmo. Passa. Os processos são basicamente... assim, eles variam de ordem. Isso. Você descreveu todas as fases do luto. E o luto, assim, quando você recebe qualquer diagnóstico para você ou para seu filho, porque seu filho é a sua versão melhorada, é no seu filho que você projeta, né? Tudo que você acha de melhor. Que seja comigo e não seja com meu filho, justamente. Né? Então, assim, você descreveu todas as fases realmente do luto. Agora você passou realmente muito rápido de uma para outra. E é o que eu digo muito para as mães, assim... Você tem que passar pelo momento de raiva, você tem que passar pelo momento, né, isso de negação, você passa por todos os momentos. A única coisa é que eu não quero que esses momentos atrapalhem você aceitar ao ponto de você entender que tenho que arregaçar as mangas, porque depende de mim eu começar a estimular meu filho. Né? E como a gente já falou, quanto mais cedo, melhor para a criança. Cedo, melhor. E isso que você falou, assim... É engraçado. O homem é bem mais devagar, assim. A quantidade de pais que até hoje ainda estão na fase da negação, que ainda chega as mães assim, não, ele ainda acha que não tem nada, assim. A criança já em 4 anos em tratamento. Então, nisso, a mulher mais, em geral, ela passa pelas fases mais rápidas. Continua sofrendo, mas ela sabe que ela tem que aceitar para poder, depende dela. É a história da mãe leoa, né? A gente tem que fazer alguma coisa ali para proteger nossa cria. É uma frase engraçada e que é verdade. Na sua mãe, na sua culpa. Não tem uma mãe que chegue que não diga assim, foi porque eu fiz isso, assim, querendo assim, não, na gravidez eu fiz isso, ele caiu, eu digo, olha, tira esse peso das suas costas, porque isso não tem. Lá atrás, no começo dos estudos do autismo, se achava que eram os filhos das mães geladeiras, porque achava que crianças autistas eram mães que frias. Que não davam carinho, que não davam amor. Meu Deus. Só teve assim, os primeiros estudos. Que cruel, né? Primeiros estudos. Cruel. A mãe já leva 1001 culpa nas costas, e então coloca na mãe. Então, assim, isso é uma coisa que a gente já sabe que não, mas assim, para vocês terem ideia que no começo essa era a teoria da causa do autismo. São mães que são geladeiras, porque não dão amor, não dão carinho, por isso que os filhos são assim. Ficaram frios, isolados. Isso, e não é nada disso. Nada disso. Eu comecei sem acreditar, mas coloquei em todas as terapias. E, posteriormente, eu comecei a estudar um pouco mais. Inclusive, eu tenho o curso de ABA, que duram vários meses. Eu tenho um certificado de ABA e tentei, durante um tempo, ser terapeuta do meu filho. Algumas mães conseguem. Eu não consegui, porque, assim,
extenuante. Imagino. Você está com a criança explicando, tentando fazer com que ela parear, por exemplo, pegar Objetos semelhantes. objetos semelhantes e colocar um do lado do outro, pegar 2 bombons assim, ele juntar os dois, enfim, isso é ensinar para o pareamento. E também eu tentava fazer com que ele generalizasse, que é você ensinar aqui, porque ainda tem isso, às vezes você ensina na mesa, se levanta e vai ali, ele já não faz. Não, acaba que você centraliza, toma tudo para si, e isso acaba que lhe deixa mais cansada. Quando eu acho que a função da mãe Olha, é assim, o amor, né? Não, E toda ela vez a deve mãe diz contar assim, com os vou fazer profissionais. curso. Eu digo, pode fazer, porque você precisa entender e assim, no dia a dia você saber como conduzir seu filho, mas nunca para você ser a terapeuta do seu filho, porque assim, seu papel é de mãe, é um papel que nenhum terapeuta Vai pode tirar. ser. E E você ser terapeuta termina que atrapalha a sua visão Isso. de Você mãe. tem que estar completa. Eu tenho uma visão que às vezes as pessoas não conseguiram alcançar, mas é para isso que justamente que a gente está aqui, para levar informação. Então, se uma mãe já é cansada, uma mãe, como a gente chama atípica, ela vive extenuada. Na contramão do que se faz, ela precisaria de mais tempo de lazer, de paz, de calmaria. Mas o contrassenso é que o filho dela precisa de mais atenção do que um filho de uma pessoa, de uma criança que, típica, normal, como a gente fala. Então, assim, há esse contrassenso. A mãe atípica é mais cansada, ela vive tentando equilibrar mais pratos, inclusive, tudo, e ela não pode descansar. Dani, eu já li em algum lugar que o estresse de uma mãe pode ser comparado ao estresse de um combatente de guerra. Um soldado combatente de guerra. É um estudo que existe, foi feito, acredito, nos Estados Unidos. E o estresse de uma mãe autista é comparado a um soldado combatente de guerra. Não é, doutora Celeste? E você falando aqui sobre as crianças atípicas que podem ter surtos durante o dia, como nós, como sociedade, ajudarmos essa mãe? Porque, inclusive, essa semana nós tivemos um caso, né, de uma criança autista que teve um surto no aeroporto e ninguém ajudou essa mãe. A criança acabou quebrando os dentes, então foi uma situação muito triste. Então, o que é que você poderia dizer numa situação dessa? O que fazer para ajudar essa mãe, para ajudar essa criança? Essa semana nós tivemos 2 situações, né? A pessoa que se passou, utilizou um direito que não era devido, né, para entrar no shopping sem máscara. Que por si só já é um grande absurdo. Um absurdo, né? inclusive Chocante. Chamando as pessoas a fazerem a mesma coisa que ela. Pessoal, olha que bacana, eu descobri assim, que se eu disser que eu sou autista... de uma forma até pejorativa também. Foi deplorável. É a história, né, do brasileiro sempre querendo... E assim, se todo mundo soubesse a luta que tem por trás da conquista de um pequeno direito e como aquele pequeno direito faz a diferença, não faria isso nunca, né? Então, assim, tivemos esse caso e, ao mesmo tempo, tivemos esse outro que a pessoa tinha todo o direito e a equipe da companhia aérea, ninguém fez nada pelas imagens que nós vimos e, aparentemente, também ninguém ou não se importou, ou não sabia como agir. Então, assim, como eu faço para ajudar uma mãe numa situação como essa? A primeira coisa, você não sabe o que fazer, não faz. Então, naquela situação que a criancinha até quebrou os dentes, era para ter sido contido, né? Ele está numa situação de perigo. Porém, a gente não sabe como aquela criança vai responder ao toque, por exemplo. Então, assim, se abaixa, faz você que quer ajudar um contato com a mãe, rapidamente olha e faz. Eu quero ajudar. O que eu faço? Ela vai te responder. Você pergunta à mãe. Porque cada um é único. Então, não tem então assim, não tem uma conduta. Ela pode lhe dizer... Segure as pernas dele, me ajude fazendo tal coisa que eu não estou conseguindo. Ao mesmo tempo, ela pode dizer, saia que só quem contém meu filho sou eu. Entendi. Então, assim... ter empatia, não julgar. Não julgar. Porque, assim, é uma coisa que toda mãe diz, assim, que fica incomodada com o julgamento. O olhar, claro, né? Então, o assim, olhar. é não julgar e chegar perto e perguntar. Porque não tem, assim... Pergunta de uma forma clara, Isso. entendeu? O que eu posso fazer para Quero ajudar? ajudar. O que eu faço? Esse bate-papo nosso de hoje não tem um objetivo de romantizar o autismo. Mas, até porque a gente sabe que a luta é constante, é perene. Primeiro, o diagnóstico.
depois a luta por tratamentos, pela evolução, buscando capacitá-lo, desenvolver sua competência física e social. E não bastasse toda essa luta diária, vem a luta pela inclusão. Pelos então vamos direitos. falar sobre isso, sobre a inclusão. Quais as dificuldades que você passa no dia a dia com seu filho, na escolinha, em ambientes públicos, como esse dessa mãe, por exemplo, que se viu não só julgada, mas também se sentiu desamparada, arrodeada de pessoas despreparadas para lidar com essa situação. Começa entendendo, porque se você entende, você tem como ajudar depois, né? Então, assim... Eu acho que, inclusive, esse é o nosso propósito aqui, né? Levar informação para que as pessoas, nós como sociedade mesmo, comecemos a compreender mais, né? Entender mais e ter mais amor e empatia mesmo. Eu acho que ninguém ama o que não conhece. Então, a partir do momento que você para um pouquinho e vai estudar sobre autismo, por que estudar sobre autismo? Porque é nossa realidade. Então, a gente não pode relevar, a gente não pode caminhar de olhos fechados para essa realidade. O meu filho estudou com o Bernardo. Né? Então, a gente tem que preparar os nossos filhos para poder conviver com crianças. E que termina, né, sendo um aprendizado mútuo. Eu já disse isso, Dani. Eu disse assim, Dani, sempre ela se emociona quando ela percebe que ali tem uma criança preparada para conviver em harmonia isso é tão com o filho bonito, dela. né? E eu ensinarmos disse assim, isso aos nossos filhos. Pois exemplos eu disse, mais Dani, lindos de inclusão. você está achando que meu filho está dando alguma coisa para Bernardo? Não. O prazer e a honra foi do meu filho, Leozinho, conviver com seu filho. E desde pequenininho, aprender a lidar com as diferenças. Dizer assim, gente, não faz muito barulho, B não gosta. Então, isso Isso é tão legal. É construir um novo mundo, né? Uma nova sociedade mais capaz, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais inclusiva como mesmo. Como eu falei várias vezes para Rê, isso parte das mães. Uma criança, ela é pura. Então, assim, a educação dela é refletida na criança. Então, aquela criança que está apta a lidar com as diferenças, ela vai achar aquilo normal. Um dia eu entrei no elevador lá do meu prédio e estava meu filho e uma criança da idade dele, 9 para 10 anos. E ele olhou e fez, oi, B, tudo bom? Aí B não respondeu. Ele, B, tudo bom, estou aqui. E ele não respondeu. Aí eu olhei para ele e disse, oi, tudo bom? Aí ele disse, tudo. Ele não quer falar hoje não, né? Minha mãe explicou que ele é autista. E nem sempre ele fala com as pessoas, mas tem nada não, mas eu vou continuar falando com ele. Olha que legal. Então, assim, eu saí maravilhada do elevador. Puxa. Porque foi um acolhimento da criança, foi algo... Então, ele também, de repente, já estava também preparado para se meu filho desse um grito no elevador, fizesse alguma coisa que não era esperada. Então, assim... Como é importante você chegar e conversar sobre as diferenças. Isso. Todos nós somos diferentes. Todos nós. Todos nós temos condições que nos diferenciam. Limitantes em algumas áreas ou não. Então, assim, como é importante você perceber isso, ceder o lugar e perceber... A B não gosta de barulho. B. Então, assim, eu já passei por várias situações com o Bernardo, algumas, graças a Deus, bem proveitosas. Pena que a maioria foram todas fora daqui. Em restaurantes em São Paulo, no Parque da Mônica, em São Paulo, inclusive, a família recebe uma pulseirinha e não espera, não fica na fila, porque eles têm muita impaciência, né? Eles têm, às vezes, cria até um certo pânico da espera, né? E, assim, em parques fora, uma vez meu filho, num parque na Disney, ele teve uma crise e a primeira coisa, enquanto a gente estava lá, chegou uma pessoa com uma pipoca e perguntou, ele come? Eu disse, come. Na hora ele pegou, começou a comer, ficou ótimo. Então, lá todos os funcionários são treinados, capacitados. E falando rapidinho sobre tratamentos, doutora Celeste, quais deles podem ser tão exitosos assim? O que é que os pais podem fazer, né, pelos filhos diagnosticados com autismo, com transtorno do espectro autista? Diagnosticou é aquilo que a gente falou anteriormente, colocar em estimulação, tá certo? Já iniciar o processo. E assim, entender que a estimulação também não é só o período que está na terapia.
Em casa você estimula brincando, né? Isso a escola estimula também, assim, eu costumo dizer que a escola, quando sabe lidar bem, é um ótimo local para estimular, porque a criança está convivendo ali na prática com várias outras crianças. Então, diagnosticou, o tratamento é fundamentado nas realmente terapias intensivas, tá? Que tipo de terapia? É a questão da individualidade, né? Isso assim, hoje você precisa de fono, precisa de TO, amanhã você precisa, tá muito seletivo alimentar, aí você já muda o perfil, mas sempre o melhor tratamento, passou todos esses anos que se estuda de autismo, mas assim, uma verdade a gente sabe, o tratamento é estimulação. Remédio se usa, Celeste? Se usa, mas o remédio não é para tratar o transtorno do espectro autista. O remédio, na verdade, quando a gente utiliza, é para tratar situações que possam estar ocorrendo junto e que estão atrapalhando aquela criança desenvolver o tanto que ela poderia com a estimulação. Por exemplo, aí uma criança que junto tem uma insônia muito grande, então no que dorme bem, no outro dia não consegue render tanto. É uma criança que está muito agressiva, é uma criança que está muito dispersa, tá certo? Tem um déficit de atenção associado. Então, assim, a gente tem que entender que o tratamento é realmente a estimulação, tá? E medicação é só nesses casos realmente mais específicos. A gente falou sobre essa sua fase, né, de diagnóstico, as dificuldades. E quem é a mãe Dani hoje, passados 9 anos? A mãe Dani hoje é uma mãe que, assim, eu tenho muita fé. Eu não aceito, assim, a derrota, nem de tratamento, nem de desenvolvimento do meu filho, nenhuma palavra que não venha a agregar, eu não aceito. Então, assim, eu parto daquela questão que eventos difíceis, traumatizantes, todo mundo vai passar na vida. Se você vai viver muito, você vai passar por muita coisa difícil, vai passar por traumas, vai passar por coisas que você não vai saber responder. Mas como você vai reagir é escolha sua. E no caso do autismo, eu resolvi, foi uma decisão, levar com leveza, com aceitação e com amor. Muito amor pelo meu filho. Então, assim, você muda o seu referencial. O meu filho mais velho ganhou vários prêmios ao longo da vida. Matemática, ele sempre era top 10 na escola, a gente só esperava, a bolsa vai ser integral, vai ser meia bolsa, como vai ser? Meu filho, quando morou fora, voltou cheio de medalhas, inclusive ganhou uma viagem internacional por conta de vários prêmios que ele se destacou. Eu vibrei por todos eles, vibro até hoje. Mas não tem nada que me faça vibrar mais hoje do que ver o sorriso em Bernardo. Então, eu ressignifiquei essa minha dor. Mudança de rotas. Eu ressignifiquei. O sorriso de Bernardo me encanta. Um dia calmo com Bernardo, a gente ganha o dia. É impressionante que, às vezes, final de semana, domingo à noite, eu olho e faço, que dia feliz. Bernardo falou? Não falou. Bernardo fez alguma coisa excepcional? Não fez. Mas Bernardo estava calmo. Ele estava feliz. E essa é a minha missão, é fazê-lo feliz. Que coisa linda, Dani. Lindo. Eu acho que a gente pode dizer também que as mães, os pais, eles precisam tratar cada criança com a sua individualidade, né? E, de repente, você falou um pouquinho sobre criar ilusões na cabeça mesmo. Eu vi algo que eu achei, assim, um detalhe, mas que me chamou muito a atenção em Marcos Mion, que ele tem, claro, uma grande voz, né, sobre essa causa. O autismo, um dos filhos dele é autista, e ele estava falando que tinha levado a filha ao festival de música. O filho mais novo não queria ir naquele dia, iria em outro, e o filho com autista, ele disse, eu nem cogitei a possibilidade de trazê-lo, porque eu sei que ele tem a sensibilidade auditiva, então não seria um lugar para ele. Então, ele já está na fase de que ele entendeu que aquele lugar, que ele não precisa tentar tratar o filho como igual ao que os outros que são típicos e que, porque ele tem que estar lá, porque, né, é legal e todas as crianças estão. Não, ele entendeu a individualidade do filho dele e o que é que ele pode fazer para melhorar o filho dele. E nesse caso, ele não levando o filho, ele está amando o filho. E não é que ele ame um mais do que o outro, ele ama
os três Ele iguais, tem o que cada um igualmente, precisa. né? Mas ele dá o que cada um precisa. Eu acho que isso Agora, isso faz bacana. parte de um processo de maturidade, porque até Que ele então já, né, são fases. você como quer transformar aquela criança, você compara muito. E você quer que ela seja, que ela faça igual. Então, assim, hoje, eu fazia tudo com o Bernardo. Então, assim, se ele era convidado para uma festa, o que tivesse, eu queria que meu filho fosse, ele estivesse participando, mas aí depois eu realizei que nem sempre ele estava bem naquele lugar. E, assim, é para o meu filho não ser convidado? Não é isso. Eu, esses dias, tive um enorme prazer dele ter sido convidado para uma festinha da escola. A mãe teve muita sensibilidade em descrever como ia ser a festa. A festa vai ser assim, um jogo de futebol, mas também, se quiser, vai ter piscina. Vai ter um pula-pula, Dani. E acho que essas crianças nem brincam mais pula-pula. Ele poderia ficar sozinho no pula-pula. Então, assim, eu achei de uma sensibilidade tão grande. E ela disse, eu entendo se você não conseguir vir. Então, é isso que a gente espera. A gente não quer perder os convites, as chances, mas a gente precisa decidir o que é para aquele caso. Você quer a possibilidade. A possibilidade. Mas tem a simpatia que essa mãe teve, de te dar as opções. As opções. Mas se você não for, eu entendo também. Eu entendo e se também. você for, a gente está aqui para lhe acolher. Mas o que acontece? Aí eu entendi, meu filho é amado, meu filho é querido naquele local. Mas deixa eu ver se esse local vai ser legal para o meu filho, né? Você falou no começo que, assim, você desconstruiu um Bernardo que, quando você gerou ele, você imaginou do que seria um futuro que você acha que era o futuro perfeito para ele. E hoje em dia, isso é para todo filho. Assim, a gente está falando de Bernardo pela situação que ele tem, mas em todo filho da gente, a gente sempre projeta uma coisa que a gente acha que é o melhor para o nosso filho. E termina que quando a gente tem um filho com necessidade especial, essa ficha cai antes, que não é o que a gente acha que é melhor. Então, você desconstruiu esse Bernardo de fantasia, que era o Bernardo que você achava. Que você idealizava, isso, né? E hoje você consegue entender o Bernardo real. E no fundo, quando a gente pensa assim, porque eu quero que meu filho, sei lá, casa, eu quero que meu filho tenha isso. No final, o que é que a gente quer? É que o filho da gente seja feliz. Tudo isso que a gente pensa, o objetivo final é a felicidade. Então, assim, você falou uma frase muito linda. Hoje, o que eu quero é que ele esteja feliz. Então, assim, se tá feliz para ele é estar em casa, ok. Se tá feliz para ele é estar ali, ok. Se tá feliz para ele, tá isso. Feliz. E, assim, só um pontinho que Rê falou aqui. Como é importante também essa atenção individualizada aos outros irmãos. Porque termina que, às vezes, tanto o tempo quanto os recursos financeiros da família, eles se voltam para aquela criança que precisa de mais. Isso. E os outros irmãos? Então, verdade, assim, lá em casa, isso, a gente tem, semana passada, chamaram a gente para sair para jantar, e a gente, não, hoje à noite a gente tem um evento. Aí, qual é o evento? Não, um jantar marcado com o nosso filho mais velho. Eu, meu marido e nosso filho, que vai fazer 21 anos. Então, assim, às vezes sai eu, meu marido e o pequenininho de 3 anos. Porque termina que o pequenininho é o que menos é beneficiado nessa situação toda, porque, assim, ele está ali, graças a Deus, se desenvolvendo bem. E ele precisa também de um tempo de qualidade. O primeiro, né? o último diz que é de ferro, né? Eu acho isso muito importante a sua fala, Dani. Eu vou fazer esse à parte para ler um dos textos mais emocionantes, um trechinho só, que eu já li, que foi Unanimidade. Dani fez um desabafo no Instagram, e eu acho que resume muito, talvez simbolize até o que as mães que estejam nos assistindo também estão sentindo. Mas, então eu percebi que o meu querer, por mais que eu me dedicasse, teria que se coadunar com os propósitos e desígnios de Deus. E então o meu coração acalmou. Não espero de você o que não possas me dar. Não desejo coisas grandiosas, mas apenas que seja feliz. E sintas que eu te amo. Que apareça pessoas em seu caminho que ele inclua e acolha como você é. Que os tratamentos comecem a surtir algum efeito, que um dia você tenha cognição para entender o mundo ao seu redor. E quem sabe, em um dia bem feliz, eu escuto a sua voz doce dizendo que me ama. Então, eu acho que as mães vão às lágrimas, né? De escutar isso aqui, porque eu acho que resume muito essa maturidade, né, de Dani, nesse caminhar dela, que não foi fácil, mas que
No fim das contas, é uma mudança de rota, é uma desconstrução de sonhos projetados para construir outros sonhos. E no fim... Nessa leitura começa eu dizendo, Bernardo, ele foi o filho mais sonhado, o único planejado da minha casa. E assim, Deus quis que tivéssemos esse desafio, que assim, ao final um grande desafio. E qual filho não é? Inclusive, durante muito tempo, eu quis assim, se fosse leve, não garantiria que fosse melhor. A gente vê, às vezes, um preconceito muito grande com os autistas considerados leves, porém, esses autistas, eles enfrentam muita dor, eles sofrem muito. Os desafios são diferentes. Os desafios são diferentes. Mas não são mais fáceis por conta disso, né? Enquanto meu filho não sente, de repente, um bullying, uma exclusão, uma criança que já tem toda essa cognição, ele se sente. E aí ele precisa de outros mecanismos como maturidade, autoconhecimento, que meu filho ainda está muito longe, mas que assim, eu não perdi as esperanças. Eu continuo lutando por ele, mas eu continuo lutando e agradecendo por cada pequeno degrau, que é muito pequeno. Se eu contar, vocês nem acreditam, mas é muito pequeno. Mas assim, a cada um, eu agradeço. Deus, obrigada. Deus, obrigada. Só dai-me força para eu continuar. Para ele ter o próximo degrau. Conseguir o próximo degrau. Gente, estamos chegando ao final aqui. Eu quero finalizar, claro, agradecendo a participação de vocês, que enriqueceu tanto, né? Nosso conteúdo, nossa mesa redonda, nosso bate-papo aqui, e aqueceu, na verdade, nossos corações. Doutora Celeste, eu quero só finalizar perguntando para você que mensagem você passaria para esses pais que acabaram de receber esse diagnóstico ou que estão em dúvida e que querem dar um passo inicial, né, de levar a criança a um neurologista, primeiramente. Em relação ao diagnóstico, é o que eu digo toda vez aos pais. Isso que Dani descreveu não é só ela, é todo pai, né, e toda mãe passa por esse processo. É um diagnóstico que desconstrói um filho e um futuro ideal, mas que você não deixe, não é um diagnóstico que vai definir quem seu filho é. É isso, seu filho continua sendo seu filho, que você ama, que você adora, você apenas tem que reprojetar todo o que você imaginou que era melhor para ele. Que você não deixe que um diagnóstico seja maior do que quem seu filho é. E para os pais que estão nessa angústia de vou ou não, assim, eu sei que procurar um neurologista tem um peso muito grande, né? Assim, todo mundo que marca uma consulta com neuro infantil, principalmente, já vai naquela angústia. Menos eu. Você foi a exceção. Mas, na dúvida, é melhor sempre você ir para você ter uma certeza, né? Isso assim, se eu estou achando que tem algo diferente, eu tenho que ir ou para um neuro, ou para um pediatra, enfim, mas para alguém que possa me ajudar e me dizer, tem sim de algo e o que eu preciso fazer. Ou então, se não tem, o medo paralise, né? Não deixar que o medo paralise. Porque assim, quando a gente fala em neurodesenvolvimento, o tempo faz toda a diferença para a criança. Então, é aquilo que a gente fala, você pode viver todas as fases do seu luto, de negação, mas não deixa isso atrapalhar você conseguir intervir para o seu filho. Isso é muito incrível. E você, Dani, da mesma forma, eu te pergunto, qual é a mensagem que você quer deixar para as mães como você, que estão nessa descoberta, nessa fase? Na verdade, Rei, eu quero deixar um recado não só para as mães, né? Eu quero deixar um recado para toda a sociedade, para todos nós. Assim, o autismo é visível e está cada vez mais, né, perto de nós. E o mundo é de todos, autistas ou não autistas. Então, que a gente ame por completo, mesmo sem entender completamente, que é o que acontece. Eu não entendo completamente o meu filho, mas eu amo por completo. E assim, o autismo ele também ensina. Ele ensina que nós não temos um controle de tudo. Ele ensina que na dor nós nos tornamos mais fortes. Ele nos ensina ele nos dá um propósito e um sentido na vida. Eu não sei o que espera do meu futuro nem do meu filho,
Mas eu coloquei algo no meu coração e na minha mente. E o que a gente coloca na nossa mente e no nosso coração, ninguém tira. E eu coloquei muita fé, muita esperança, muita confiança e, acima de tudo, amor. E isso ele vai ter de mim. Muito amor. Lindo, Dani, lindo. O tema, ele é muito denso, teria muito mais coisas, né? Que a gente acho, inclusive, que nós não tratamos, como, por exemplo, as conquistas da esfera legal, né? Nos direitos, né? Mas isso pode ficar para uma próxima oportunidade, porque já vamos aí, eu acho que mais de uma hora. Isso. Né? Mas, enfim, o que nós desejamos é que muito mais seja conquistado, principalmente empatia e respeito ao outro, né? Não só as crianças ou as pessoas autistas, mas sim a todas as pessoas em geral, que haja realmente mais sensibilidade. Respeito às diferenças, né? Entender que o autismo não é um mundo à parte. O autismo é parte do seu mundo, né? Então, que fica essa mensagem hoje aí para quem está nos assistindo e que a gente busque aprender um pouquinho mais sobre o autismo e assim poder viver melhor em sociedade. Muito bem, Rei. Obrigada, amiga, ter topado esse desafio comigo. Mais uma vez, obrigada às nossas convidadas que tanto enriqueceram aqui nosso bate-papo. E é isso. Acessem também o Spotify, Deezer e Apple Music e nos siga aqui, ó. Nos acompanhe que teremos muitos temas legais por aqui. Temas relevantes. Inclusive, podem deixar sugestões também nos comentários. Ativa o sininho, já segue, já faz tudo aí. Até a próxima. Tchau, tchau.